vou ser a chata do tempo. Então, eu vou aparecer com plaquinhas aqui e sinalizar para poder todo mundo ter o seu tempo e ser mais produtivo. É isso. Tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado por terem vindo nessa audiência pública aí do primeiro projeto que a gente está trabalhando para fazer com que seja aprovado. Tem outros projetos que a gente protocolou também, que são mega interessantes, mas esse daqui é bastante especial e eu acho que vale super a pena a gente discutir ele, porque tem um impacto muito grande na educação de São Paulo. Antes de começar aqui, eu queria agradecer o Patrick, que está aqui representando o secretário Rossielli. O Patrick é um parceiraço nosso aqui, a gente tem trabalhado muito juntos desde o início do mandato. É importante até ressaltar o fato de que a secretaria está fazendo um mega trabalho, né? E a gente... É até engraçado, né? Porque vários dos planos que a gente tinha aqui de projetos que a gente queria levar para frente, a gente bateu a nossa lista com o que eles tinham planejado e tem muita coisa assim que bate, né? Porque as cabeças são muito parecidas, né? A gente entende, a gente tem visões muito parecidas mesmo, né? Do que é prioridade, do que a gente deveria fazer para que a educação em São Paulo melhorasse, né? Então, é super legal poder estar contando com a sua presença hoje aqui e sendo parceirão aí durante todo o processo. Também estão presentes aqui o Ronaldo Daher e a Eneida Lemos, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que também foram um mega parceiro. O secretário Marco Vignoli também acompanhou a construção desse projeto, então super legal vocês estarem aqui presentes hoje e estarem acompanhando o trabalho que a gente está fazendo, no final de contas, a várias mãos, né, juntos. Eu vou passar aqui a palavra para o Ricardo. O Ricardo e a Naira são do nosso gabinete, da minha equipe. E também eu acho que é super legal colocar todo mundo da equipe também que se envolveu com o projeto para vir aqui falar como é que foi, como que a gente construiu isso junto, porque não foi fácil. Tem muita coisa que, se a gente tivesse só tirado o projeto da nossa cabeça e protocolado, o projeto seria bem diferente. Então, poder construir com várias pessoas juntos não só aumenta as chances, né, de ser aprovado, como ele fica muito mais coerente e muito mais alinhado com o que o Estado precisa, né? Então, enfim, vou passar aqui para o Ricardo falar um pouquinho como que foi esse processo. Legal. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e passar um pouquinho do que foram esses meses, né, de trabalho nesse projeto que nós apelidamos de ICMS educacional. Né? Não é um apelido tão criativo assim, mas é importante ter aí um nome. Né? Eu gostaria só de apresentar um pouquinho a dificuldade, né, e o cenário no qual se desenvolveu a elaboração desse projeto. Né? Acho que todo deputado estadual, quando ele entra, né, em primeiro mandato, ele entra certamente com bastante esperança e desejo de produzir leis de boa qualidade, leis que vão impactar positivamente a sociedade. Né? E eu sou testemunha viva de que isso aconteceu com o Daniel, né? Uma pessoa extremamente dinâmica, empenhada em mudar a sociedade, né? com dados, com métricas, de forma objetiva. Né? Só que todos os deputados, quando entram aqui, eles têm aquele primeiro choque de realidade, que é a competência legislativa bem restrita no âmbito estadual. Né? Como os senhores devem saber, a Constituição Federal ela reserva uma grande quantidade de matérias, de assuntos, para que a União produza leis. Né? E outras matérias para que o município produza leis. Mas não fala nada sobre os temas que que são de competência do Estado. Né? E nós chamamos isso de competência residual. Quer dizer, tudo aquilo que não é competência legislativa da União nem do município é do Estado. E essa faixa de competência é muito estreita, são poucos assuntos. Né? E aí você tem um segundo problema. Nessa faixa bem estreita de poucos assuntos para se legislar no âmbito estadual, você tem uma coisa que se chama iniciativa privativa do Poder Executivo. Quer dizer, nem todos os assuntos podem ter uma legislação cuja origem seja um projeto de lei de um deputado.
São matérias que estão reservadas para o governador dar o start ali, o início, né? Então, sobra muito pouco. Em maio, a gente fez um levantamento aqui, que 47% dos projetos de lei aprovados em 2019 nessa casa foram de denominação de propriedades públicas, né? Denominação de escola, de alça de acesso de rodovia, quer dizer, praticamente metade denominação. 22%, 22,7%, declarar determinada pessoa jurídica sem fins lucrativos como de utilidade pública, né? E 16,7% datas e eventos festivos. Então, a gente tem aqui praticamente aí quase 90% de leis que não têm nenhum impacto positivo para a sociedade. E aí já dá para perceber qual é o desafio que o Daniel enfrentou, né, e a equipe enfrentou, para poder apresentar um projeto de lei que tenha um impacto, um projeto de lei que realmente traga resultado para a sociedade, né? Então, eu acho que o Daniel deve ficar bem feliz de conseguir apresentar isso aí, né? E a equipe mais feliz ainda, né, para poder participar desse projeto e ter essa oportunidade, né? A Constituição Federal, se vocês entrarem ali e procurarem lei estadual, vão aparecer 6 ocorrências, né? E a maior parte delas são coisas que poucas vezes acontecem, como criação de município, desmembramento, questão militar. Mas tem uma referência na Constituição Federal, né, de lei estadual, que está no artigo 158, que ela fala o seguinte: olha, 25% do ICMS arrecadado pelo Estado vai para os municípios, e a distribuição é feita por determinados critérios. E aí tem alguns critérios ali. Alguns critérios a gente não pode mexer, especificamente um ali, está na Constituição. Mas outros a gente pode mexer. E o que a gente observou é que esses critérios, na lei atual paulista, eles não são critérios indutores de qualidade, né, como, por exemplo, população, quantidade de tributos municipais que se arrecada, ou área cultivada, área inundada para produção de energia, né, enfim. São critérios que ou não têm potencial de induzir qualidade, ou o percentual desse critério é tão ínfimo que não é capaz de induzir, né? E foi justamente nessa área que a gente entrou, baseado em experiências muito positivas de outros estados, especificamente aí o Ceará, que em 2007 criou uma lei semelhante, né, que dá 18% aí dessa cota municipal de ICMS para a educação, baseada em critérios de performance educacional, né, e nós começamos a estudar a experiência do Ceará com a ajuda da Secretaria de Educação, foi envolvido também a Secretaria de Desenvolvimento Regional, o próprio Banco Mundial colaborou, né, com subsídios aí de cálculo e teórico para a gente desenvolver o que hoje é o PL 855 de 2019. Né. Ele basicamente atribui esse repasse de ICMS aos municípios com base em critérios de performance educacional na rede municipal, né? E a gente vai ver depois, o Daniel vai explicar melhor, né? Eu acho que já deu meus 5... acabou o tempo. Você ficou muito longe, eu não percebi, né? E a gente fica empolgado em falar sobre coisas boas, né? Mas então a Naira vai falar um pouquinho sobre a questão de educação, e depois a gente vai continuar falando aí junto com o Daniel. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção. Desculpa invadir um pouquinho aí o tempo. Boa noite, pessoal. Como o Daniel já disse, meu nome é Naira, eu trabalho do jurídico do gabinete junto com o Ricardo. A minha principal função é fazer realmente pesquisas que embasem os nossos projetos de lei, né? E como nossa bandeira principal é a educação, aqui em São Paulo é o país mais rico da federação, o estado mais rico da federação, mas, mesmo assim, o nível de aprendizagem dos nossos alunos em português e matemática é muito baixo.
Para vocês terem uma noção, um aluno formado no terceiro ano do ensino médio sai com noções básicas, em aprendizagem básica, assim, em matemática, 20% apenas tem um aprendizado adequado em matemática e 30% um aprendizado adequado em português. Então, a gente já vê que, com esse resultado, é muito difícil um jovem hoje entrar no mercado de trabalho e, consequentemente, no ensino superior. Isso atinge diretamente as famílias brasileiras e, consequentemente, o desenvolvimento do país inteiro. Então, o nosso principal propósito aqui é construir projetos de lei baseado em evidências, em dados, para que realmente cause impacto na vida dos alunos, né? Então, é o caso desse projeto que a gente vai apresentar para vocês hoje. É um projeto que foi, como o Ricardo disse, foi muito estudado. A gente usou bons exemplos, né? Vários estados do Nordeste já adotaram essa metodologia. A gente deu umas alterações tendo em vista as características de São Paulo. Então, acho que vai ser bastante produtivo. Espero que vocês gostem. Se tiver o microfone aí também. Obrigada. Lá no visualizar, menu visualizar, deve ter tela cheia, não tem? Isso. Ctrl E, isso. Boa. Aí. Legal, eu vou ficar aqui que daí fica mais fácil para fazer a apresentação, né? Como o pessoal já disse, a ideia que está por trás aqui do projeto é mudar o racional de como o ICMS, aquela parcela que é repassada para os municípios, né? Quais são os critérios que estão envolvendo e fazem com que os municípios recebam mais ou menos a parcela a cota parte que eles podem receber desse imposto. Bom, uma coisa que eu acho que é bem relevante falar é que a gente tem uma lista assim, de pelo menos uns 20 projetos que a gente priorizou para protocolar nesses primeiros meses. E dessa lista, a gente chegou à conclusão e achou que seria mais interessante investir nesse projeto do ICMS do que, por exemplo, mudar a lei das OS para permitir que São Paulo tenha charter schools, né, modelo de escola conveniada, ou, enfim, fazer algo em relação ao ensino noturno. Tem vários outros projetos que a gente se debruçou e que a gente acha que são importantes. Mas esse projeto do ICMS ele é particularmente importante porque, se você fizer a conta do quanto que ele vai influenciar de repasse para os municípios, essa somatória de valores, em um ano, chega a aproximadamente 7 bilhões de reais. Então, aqui, num projeto de lei, a gente está influenciando no repasse de 7 bilhões de reais. E aí, né, quando eu fiz campanha, né, no ano passado, a gente percorreu várias cidades. E várias das vezes, né, acho que em todas as cidades que eu visitei, a pergunta que todo mundo fazia era o seguinte: mas o que você vai fazer aqui pela minha cidade? E quando você recebe uma pergunta dessas, né, o que a pessoa está querendo fazer é quanto de recursos você vai trazer aqui para a minha cidade de emenda parlamentar. Só que emenda parlamentar obrigatória, cada parlamentar tem 5 milhões de reais por ano. Tem gente que tem um pouco mais, porque vai lá, negocia com o governo, né, tá, um apoio aqui, um apoio ali, consegue, sei lá, no melhor dos mundos, o dobro, 10 milhões de reais por ano. Você interferir no repasse de 7 bilhões de reais de uma maneira eficiente, buscando sob orientação de resultado, é a mesma coisa do que todos os 94 deputados estaduais recebem nos 4 anos de mandato, e mais.
é a mesma coisa do que 1.400 anos de mandato. Então, isso mostra um pouquinho do impacto do projeto que a gente desenhou e por que a gente priorizou ele. Porque a gente vai influenciar no repasse uma quantidade absurda de recursos e com critérios que a gente acha que são os mais importantes para se considerar para valorizar a educação. Eu acho que tem que... Se puder passar. Qual que é o racional que tem por trás, né? A gente, no final de contas, não está mudando nada. A gente não está trazendo professores melhores, a gente não está mudando o currículo da secretaria, a gente não está, sei lá, fazendo nenhuma alteração prática na rede de educação. Mas a gente está alterando os incentivos. E isso é muito importante, porque todo mundo aqui que estudou economia assim, sabe que os agentes reagem aos incentivos, né? Todo mundo reage aos incentivos que recebem. Tem uma turminha do INSPER aí, da GV, que sabe que eu estou falando muito bem, que vem isso todos os dias. E aí tem um exemplo muito claro, né? Por exemplo, um táxi comum e um Uber, tem um motorista, tem um carro, geralmente no padrão parecido, mas são serviços completamente diferentes. Dá um exemplo. Ontem eu estava voltando da Assembleia, peguei um Uber, e aí o cara estava digitando enquanto no WhatsApp, enquanto estava dirigindo. Veio alguém, fez uma barbeirada, ele parou o carro, xingou a pessoa. Ele estava mascando o chiclete alto pra caramba, que faz aquele barulho assim, eu fico meio... E eu estava meio doente já ontem, hoje estou meio doente. E aí eu já estava meio assim, sabe, putz, cara, não... Aí ele foi lá e colocar som alto, uma música que eu não gosto e tal. Chegou, né? Eu falei, poxa, já avaliei o cara. Se fosse num táxi comum, eu nunca ia poder avaliar esse cara, né? Se eu deixo o celular no carro e eu estou num táxi comum, já era. Então, no Uber, não. No Uber você tem um sistema de avaliação, você tem como ter um tracking, né, do que está acontecendo. Então, isso muda completamente os incentivos, porque o motorista do Uber que eu usei ontem, ele não estava orientado para o cliente, ele estava orientado para as necessidades dele mesmo. Então, ele não estava pensando, poxa, como é que eu olho para esse cliente, eu trato ele da melhor maneira possível. E ele não estava fazendo isso. E o que a gente quer que a rede faça nos próximos anos que tem pela frente, né? Que os prefeitos, como que a gente gostaria de ver os prefeitos, os secretários de educação nos municípios? Trabalhando para o cliente. E quem que é o cliente final na educação? Pode parecer uma besteira, mas muita gente não vai achar que é o aluno, né? Há muita gente que supostamente defende a educação, e algumas dessas pessoas que eu encontro semanalmente aqui na Assembleia, algumas vezes até nessa sala, que supostamente defende a educação, nem sequer chega a falar de aluno. Fala de carreira, fala de salário, fala de tal, mas nunca fala de aprendizagem, nunca fala de, Enem, nunca fala de avaliação. Eles estão sempre, né, buscando proteger a classe, né, de professores e por aí vai. Então, o objetivo aqui é alinhar os incentivos e fazer com que os prefeitos, os secretários de educação trabalhem para os alunos, o que é algo que deveria ser óbvio e que muita gente diz que é prioridade, né? Muitos prefeitos por aí, em época de campanha, sobretudo, dizem que é prioridade, mas, no final de contas, quando você vai ver, não é tão prioridade assim. E aí tem um caso do Ceará, que é um caso, poxa, imagino que vários de vocês já conheçam, que é um caso bem famoso, que em 2007 eles implementaram uma lei semelhante, né, alterando, né, os critérios de repasse do ICMS e colocando como critério o desempenho em educação. Então, lá em 2007, só uma das 100 melhores escolas do Brasil eram do Ceará. Depois, em 2009, passou para 9, 2011 passou para 18, e 2015, 77, até aí na última avaliação que a gente tem, 82 escolas das 100 melhores escolas do país estão lá. Então, isso é só um exemplo assim, do quanto que os incentivos fazem uma diferença enorme. Claro que tem vários programas que subsidiam os municípios do estado do Ceará, isso não tem dúvida, e é algo até que a gente fala e conversa bastante com o pessoal da secretaria. Que você dá o incentivo, mas também, às vezes, não ajudar com as ferramentas, não vai fazer com que o desempenho seja tão bom quanto poderia ser. E aí a gente fez um trabalho, né, e vasculhou vários outros estados, né? Tem Pernambuco, que tentou lá atrás, está refazendo agora essa lei de repasse do ICMS nesse ano. No Amapá já teve também, no Ceará, que talvez de todos os estados que a gente viu, é onde tem a fórmula, o cálculo mais bem feito.
Então, o Ceará, eles fizeram um estudo bem profundo, tentaram entender quais que eram as necessidades do Estado, e eles fizeram a escolha de tirar repasse, né, por conta de como o cálculo é estabelecido, de tirar repasse de ICMS para Fortaleza e repassar para o interior. Para o Ceará fazia muito sentido isso, porque, enfim, o interior é mega pobre, né? Enfim, o sertão do Ceará e por aí vai. E Fortaleza tem muito mais recursos vindo de outras fontes. Então, eles fizeram essa escolha, escolheram focar na alfabetização, enfim, de acordo com a realidade do Ceará. E agora, em 2019, a gente protocolou aqui na Assembleia, com a parceria da Secretaria de Educação, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com a ajuda do pessoal do Banco Mundial, esse projeto. O que está sendo considerado? São 6 fatores diferentes. O primeiro deles é o nível de aprendizagem. Então, o ICMS é repassado com base no IQEM. O IQEM é o Índice de Qualidade da Educação Municipal. E ele é calculado com esses 6 fatores, né? O primeiro deles, nível de aprendizagem, é a nota do quanto que a cidade tem, a média do SARESP na cidade. Para vocês terem uma ideia, no projeto original a gente tinha colocado a prova do SAEB, que é aquela que gera o IDEB. Só que ela é calculada só a cada 2 anos. E, sabendo da iniciativa da Secretaria de Educação de universalizar o SARESP para todos os municípios de São Paulo e anualizar essa avaliação, então a gente já colocou com base no SARESP. Foi uma das primeiras alterações que a gente fez ao conversar com a Secretaria. Evolução de aprendizagem, esse é o critério mais importante do cálculo. Porque, basicamente, mede a diferença da sua nota no último ano e nesse ano, quanto que você está melhorando. Para a gente é muito importante fazer com que essa fórmula, né, de repasse do ICMS sirva como uma maquininha em que todo mundo tem incentivo para melhorar. Então, aquele que tem nota 9, vamos supor, não tem nenhum município de São Paulo com nota 9, né? Nem perto disso. Talvez 8, tem alguns. Mas o município lá com nota 8, que seja, ele também tem que ter um incentivo para melhorar. Da mesma maneira, o município que tem nota 3, que está lá atrás, está atrasado, tal, que tem muito mato alto para cortar, né? Ele também tem que ter um incentivo para melhorar. Porque se ele falar, poxa, só quem recebe nota 8, 9 vai receber mais ICMS, eu estou aqui com 3, então para mim não adianta nada. Até eu chegar lá, vão ser umas décadas e por aí vai, e não faz sentido eu me mover para tentar trabalhar pela educação aqui e receber mais ICMS em contrapartida. O terceiro ponto é municipalização. Isso é um assunto muito importante, porque São Paulo é muito diferente de outros estados do Brasil em como a rede escolar é organizada. Então, enquanto que na maior parte, quase todos os estados do Brasil, os anos iniciais do ensino fundamental já estão nas mãos dos municípios, né? Na LDB, enfim, nas leis federais, a gente tem uma divisão de responsabilidades muito clara. Ensino infantil fica com responsabilidade do município, anos iniciais do ensino fundamental com responsabilidade do município, anos finais do ensino fundamental é uma divisão entre município e Estado, e ensino médio, uma responsabilidade do Estado. Não me perguntem por que é assim, é uma divisão ruim, é uma divisão que não faz sentido nenhum, mas, enfim, é importante que a responsabilidade da gestão das redes escolares esteja mais na ponta possível, né? Então, hoje, por exemplo, a cidade de São Paulo tem mais alunos nos anos iniciais do ensino fundamental na rede estadual do que na rede municipal. Isso é um atraso tremendo, isso é algo que tem que mudar o quanto antes, porque são dinâmicas bastante diferentes até de trabalho, né? O pessoal da secretaria tem que se desdobrar. Por quê? Porque quem está nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio são aquela modalidade em que os alunos têm vários professores e um professor por matéria. Nos anos iniciais é o mesmo professor para a turma inteira, para todas as matérias. Então, tudo isso muda muito a dinâmica de trabalho e é super importante que a gente consiga gerar incentivos. Aqui a gente não está falando, olha só, municípios, vocês são obrigados a receber todos os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da rede estadual. A gente não está falando isso, mas a gente está gerando incentivos para que eles tomem essa decisão. Então, junto com com essa municipalização, eles podem receber mais ICMS e também o valor correspondente daquele aluno no Fundeb. Então, aí sim a conta começa a fechar e eles começam a ver mais sentido em trazer os alunos do ensino da rede estadual para a municipal.
Os outros 3 fatores aqui é a participação dos alunos na prova do Saresp. Isso é importante, porque como a gente está avaliando as notas dos alunos, o que acontece em muito lugar, né? Chega o dia da prova, e aí a professora vem e fala assim, olha só, Joãozinho, tal, vocês que não são tão bom, vai jogar bola, some da minha frente. Não vem fazer a prova, não. Vai fazer outra coisa. E aí eles vão fazer outra coisa e a nota da cidade fica muito boa, mas ignora esses alunos que, poxa, enfim, fazem parte da rede como todos os outros. Então, a gente tem um efeito nos cálculos de penalização. Se o aluno não for fazer a prova, ele automaticamente ganha 0. Então, isso já penaliza a cidade. Retenção, abandono, reprovação, enfim, fluxo. Aqui a gente está medindo o quanto que a rede municipal está reprovando os seus alunos e quanto que está acontecendo de abandono escolar. Então, isso é um negócio que é mega sério, sobretudo para os anos finais do ensino fundamental e, sobretudo, ainda no ensino médio, que daí já é responsabilidade do Estado. Mas hoje os números de abandono escolar são enormes em São Paulo. E, por último, a gente criou também um critério em separado, que é que ficou fora do índice de qualidade de educação municipal, e ela passa a ter o peso de 5% do valor dos repasses do ICMS para os municípios, que é a cobertura de creches. A gente queria também dar uma valorizada na educação infantil. A gente acha que, e na verdade nem a gente não acha, né? As evidências mostram, né, que essa é a fase onde o retorno sobre o investimento, né, na criança é o maior que existe. Então, quanto antes você começa a investir, já na primeira infância, já nos primeiros dias assim do bebê, o retorno, né, que você tem até o fim da vida dele é enorme, né, porque os primeiros 1000 dias de uma criança são os dias é o período mais importante, porque ele é uma maquininha de aprender, né? E você dá estímulos cognitivos, você criar bem, inclusive nos aspectos emocionais, tal, faz uma diferença gigantesca na capacidade cognitiva daquela criança ao longo da vida estudantil e da vida profissional dela. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Cobertura de creche não é um indicador perfeito, porque a gente colocou ele justamente porque a gente não conhece, na verdade, não existe hoje no Brasil um indicador para a educação infantil tão bom quanto o IDEB, por exemplo, para a educação básica. Isso é um desafio que o Brasil ainda tem pela frente, de criar um indicador que meça não só a existência, cobertura de creches, mas proporção de professor para alunos, processos educativos que também avalia a criança. É difícil você avaliar uma criança numa creche, né? Mas tem algumas maneiras, é possível fazer isso, mas a gente ainda não tem essa estrutura para avaliar, sobretudo, todas as crianças e anualmente. Então, a gente está muito longe disso. Por enquanto, fica a cobertura de creches. No futuro, quando a gente tiver um indicador melhor, a gente atualiza, ou quem vier depois aí, provavelmente já não estarei aqui. Vamos embora. Uma coisa muito importante também. Eu queria, eu sou uma pessoa mega ansiosa, né? Para mim, o projeto já era implementado, a partir do ano que vem está valendo full, né? Só que tem uma série de problemas, né? Tem municípios, por exemplo, que não têm escolas. Tem alguns municípios do estado que todos os alunos estudam na rede estadual. Então, eles vão zerar o quanto que eles recebem de ICMS. Tem muitos municípios que hoje não fazem o Saresp. Tem muitos municípios que, precisam de um tempo para se adequar a essa nova regra e se adaptar e fazer com que essa transição seja o menos traumática possível, né? E 4 anos nos parece aí na verdade 5 anos até, nos parece um período bastante razoável. Então, ao longo desses próximos anos, a gente vai fazendo uma transição parcial até que o critério novo corresponda a 100% dos repasses. Só voltar um aqui, que você pulou. Opa. Aí. Então, só para terminar, né, qual que é a cara do repasse hoje, né? Então, hoje você tem 76% do que é repassado para os municípios, que é o valor adicionado fiscal, que é o quanto que o município corresponde para a economia do Estado. Isso é uma lei federal, né, que tem que ser no mínimo 75%. Então, está aí um pouco do que o Ricardo falou, né, a gente não pode baixar para metade, a gente não pode mexer muito nisso, porque é uma lei federal, então a gente tem uma restrição ali.
E a gente tem uma série de indicadores que, no final de contas, não geram incentivos para o prefeito trabalhar numa ou em outra direção. Então, população, o prefeito não tem capacidade zero sobre quantas pessoas vão morar na cidade onde ele é prefeito lá. Receita tributária, área cultivada, é um negócio que no passado fazia sentido, hoje parou de fazer tanto sentido assim. Percentual do território do município com reservatório de água e geração de energia. Isso é por conta de um problema também de algumas décadas atrás, né? E esse problema já foi equacionado, a maior parte dos municípios que tinham que criar algum reservatório já criaram, né? E também é um critério tão pequeno, 0,5%, que quem que vai se sentir motivado para trabalhar nessa direção, né? É muito pouco. E são muitos critérios, é muito disperso, não dá uma orientação clara para qual que é a direção que o prefeito deveria se direcionar. E quais que são as responsabilidades do trabalho de um prefeito? Tem, nas áreas mais básicas, né, se você for pensar a segurança hoje está muito mais na mão do Estado, com a Polícia Militar, Polícia Civil, por aí vai. A saúde, ela tem um problema também por conta dos... é difícil colocar num cálculo como esse de ICMS, porque municípios de escalas diferentes têm responsabilidades diferentes e atendem de formas diferentes, então com níveis de complexidade. E, além disso, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter critérios claros, né, e finalísticos, né, indicadores finalísticos de saúde. Então, o que seria um indicador bom em saúde? E que a gente tem publicamente, anualmente atualizado? Sabe, é muito difícil. Eu gostaria, por exemplo, de ver indicador de tempo médio de atendimento de um paciente no hospital, percentual de reincidência dependendo das áreas. Então, são indicadores mega complexos e que não estão assim publicamente disponíveis ainda. Agora, a educação, que é a terceira grande responsabilidade dos municípios, ela sim tem indicadores claros, é nota, é fluxo, né? Se o aluno está sendo reprovado, aprovado, se ele está abandonando a escola ou não, quanto que ele está aprendendo de português e matemática. E são indicadores que podem ser revisados anualmente. Pode voltar só um slide, que eu acho que você pulou também um outro. Isso. Então, no cálculo final, essa é a fórmula final do IQEM, do Índice de Qualidade da Educação Municipal. Então, tem um aspecto de aprendizagem, que tem peso de 80% da conta. Nessa parcela, a evolução da aprendizagem tem o peso maior, 75%, e o nível de aprendizagem tem um peso um pouco menor, bem menor, de 25%. Já no segundo bloco, o bloco de retenção, o bloco de fluxo, a taxa de reprovação na verdade está ao contrário, né? A taxa de abandono tem um peso de 60% e a taxa de reprovação tem um peso de 40%. A gente até escolheu esses pesos porque a gente se preocupa ainda mais com o abandono do que com a reprovação, porque quando o aluno abandona a escola, você já não consegue chegar mais até ele, você perdeu ele, né? Se ele reprovou de ano, ele ainda está ali, você ainda consegue fazer alguma coisa com ele, né? Então, esses são os pesos. E, no final de contas, todo esse valor tem um múltiplo, que é o número de alunos que estão matriculados nas escolas municipais. Então, isso aqui é o incentivo para a municipalização. Se você tiver mais alunos matriculados, você vai ter chance de receber mais recursos do ICMS. E se você tiver menos alunos matriculados nas escolas municipais, você, por consequência, vai receber menos ICMS. Isso também ajuda a ponderar o tamanho dos municípios. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade com, 10 milhões de habitantes, que é a maior do estado, e a menor chama Borá, né, que tem 600 habitantes. Então, não é justo que Borá receba a mesma quantidade de recursos do que São Paulo. Eles não vão praticamente precisar fazer nada, já vão receber uma montanha de dinheiro, e São Paulo vai praticamente perder tudo. Se a gente não colocasse esse fator, né, do número de alunos, o nosso cálculo ia estar bem mais parecido com o do Ceará. O do Ceará, eles não consideram o tamanho da rede, por isso que o recurso passa a ser bem mais distribuído para o interior. Então, é isso aí. Eu acho que essas são as informações mais básicas do projeto. Eu acho que agora eu vou passar aqui a palavra para o Patrick, falar um pouquinho, e aí depois a gente vai para perguntas e respostas. Beleza? Valeu, pessoal. Bem, boa noite. Eu queria primeiro agradecer ao Daniel aí, que tem sido um super parceiro aí na educação, e que é preciso, né? A gente precisa conseguir colocar a educação
como prioridade número 1 na sociedade. E quando a gente pensa nas inúmeras reformas que o Brasil precisa passar nos próximos anos, vou citar só uma delas, que é da Previdência. Daqui 10 anos a gente vai ter que fazer outra se a produtividade não aumentar, e produtividade vai depender do capital humano que a gente tiver, que vai depender da qualidade da educação que a gente tiver no país. Então, a gente precisa conseguir colocar a educação em prioridade. E aí, já fazendo um gancho com esse ponto, quando o Daniel ele fala que os agentes eles reagem a incentivos, que é uma super verdade, a gente tem uma parte de prefeitos em São Paulo que, após eleitos, vão colocar a educação como prioridade no mandato. E a gente tem bons exemplos de municípios em São Paulo, no estado de São Paulo, que têm bons resultados educacionais. Por outro lado, tem outros que vão precisar de incentivos para colocar a educação como prioridade. E é importante a gente ter em mente que o ICMS ele é um recurso que ele é livre. Diferente do Fundeb, que é o recurso de educação, o ICMS ele pode ser gasto para construir uma ponte. Ele pode ser gasto construindo uma unidade básica de saúde, ele pode ser gasto construindo calçada, recapeando rua. Isso interessa muito às prefeituras. Então, esse é um primeiro ponto que é importante entender no projeto, que é o incentivo ele está atrelado ao resultado na educação, mas o resultado que o município tiver, o recurso que advém desse resultado que o município tiver, ele não necessariamente precisa ser gasto na educação. Isso vale muito para o prefeito. Isso é muito importante para o prefeito, porque a gente tem uma realidade no Brasil, aí pegar na década de 70, 60% das famílias elas não tinham, das crianças de 5 a 17 anos, não tinham completado a educação básica. Muitos deles hoje são pais das crianças que estão nas nossas escolas. E é difícil a gente pedir para que essas famílias valorizem a educação se elas não tiveram acesso à educação. Para muitas famílias, o importante é estar na escola. Se o governo me garante uma escola para matricular o meu filho, isso está ótimo. Se o governo garante uma creche para matricular meu filho, isso está ótimo. E a gente não se discute qual qualidade. Tanto que a gente tem uma taxa de matrícula em São Paulo que ela é muito próxima de 100%. A gente tem vaga para todo mundo aqui nas escolas de São Paulo. Nem por isso São Paulo tem bons resultados na educação. E aí eu estou falando de IDEB, né? Se a gente agora pegar nível Brasil e comparar com o PISA, aí a vergonha é ainda maior. Então a gente precisa conseguir colocar a educação como prioridade, e é importante que a gente tenha incentivos corretos para colocar a educação como prioridade. E aí outra parte de tornar a educação prioridade vai vir de todos nós aqui. E aí cada um, CPF de cada um aqui, o CPF do Daniel não enquanto deputado, mas enquanto cidadão, a gente tem que cobrar os nossos políticos de que a educação seja prioridade. Enquanto a gente tiver segurança pública como prioridade, depois saúde como prioridade, e só então a educação entrar na lista, a gente vai ter os recursos indo para a segurança, para a saúde e não indo para a educação. E ainda que a gente possa fazer muitos ajustes na educação, e eu sou super a favor, assim, a gente tem feito bastante aqui na Secretaria, e como a gente tem gasto dinheiro, trazer mais eficiência para a utilização do recurso, a educação ela ainda precisa de recurso. Independente de quantos ajustes a gente fizer, o bolo total do recurso da educação ele precisa ser maior. Até para a gente conseguir ter um gasto por aluno parecido com o gasto que a gente tem por aluno em outros países. Não vou comparar com os países que estão em primeiro no PISA, mas até com países próximos aqui ao Brasil, que a gente precisa conseguir equiparar. A gente tem um gasto percentual do PIB parecido. Mas a gente sempre tem que lembrar que os países eles têm um PIB diferente, população diferente, então renda per capita diferente, e isso não bate quando a gente olha para o Brasil com países parecidos como o Brasil. E a gente precisa conseguir evoluir. Um ponto interessante aqui, aí, já dito tudo isso, a gente é muito favorável ao projeto. A gente tem conversado desde o começo do ano, a gente tem feito aí uns ajustes de muitas mãos. Aí, acho que o Banco Mundial tem sido um parceiro muito importante, já tem sido desde a época do Ministério, quando o Rosselli era ministro, fazendo uns ajustes importantes. Por quê? Porque a gente tem uma realidade em São Paulo que ela é muito diferente da realidade do Ceará. Ceará, quando fez a distribuição do ICMS, você tinha 4, 5, 6 municípios que perdiam dinheiro e todos os outros ganhavam dinheiro. Aqui em São Paulo, você tem 170 municípios, 150, 170 municípios que reduzem a arrecadação do ICMS de um ano para o outro, se a gente implementa esse projeto de um ano para o outro sem regime de transição. E aí é entender que há um custo político envolvido nisso, que ele é importante de ser calculado para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Assim, só boas ideias não bastam. A gente precisa ter uma estratégia política, a gente precisa entender o que está em jogo no meio de tudo isso para a gente conseguir, de fato, implementar um projeto desse e conseguir garantir que a gente tenha aprovação num projeto desse. Porque, no final, todos os deputados que estão aqui na casa, eles são eleitos nos municípios, pelas pessoas que moram nos municípios. Quando a gente pensa que a maior parte do recurso está na região metropolitana, é justamente a região metropolitana que tem o maior número de habitantes. E é justamente a região metropolitana
que tende a perder mais recursos, tanto a metropolitana quanto os municípios no entorno. Então, pensar como a gente faz um bom desenho de transição para garantir que, sim, para os municípios ganharem, municípios vão ter que perder, mas, ao mesmo tempo, como a gente não impacta o caixa dos municípios de um ano para o outro, até para a gente não gerar problemas. Se a gente, São Paulo perder dinheiro é uma coisa que vai ter que acontecer para o projeto ir para frente. Só que a maior parte da população está em São Paulo. Então, como a gente garante que isso tem um regime de transição aí pacífico, para a gente não gerar ônus para a própria população, que é no final que a gente quer beneficiar com esse tipo de projeto. Acho que, em linhas gerais, é isso que eu queria trazer, Daniel. Acho que o projeto está super bem explicado aí. Não, bem a gente legal. tocou em vários pontos aí também no meio do projeto, mas também não vou entrar, senão a gente passaria a noite aqui. Mas é um projeto super importante para São Paulo, a gente é super favorável ao projeto. E muito obrigado aí pela parceria aí na Lesp. E espero que a gente consiga colocar a pauta de educação com a prioridade que ela tem que ter aí para São Paulo. Boa. Bom, super legal. Falando sobre, só comentando o que você falou, né, sobre quanto que a gente gasta como percentual do PIB, a gente gasta mais do que a média dos países da OCDE, como percentual do PIB, né, a gente gasta 6% do PIB com educação, e em outros países geralmente 5%, 4%. Então, assim, a gente hoje já prioriza a educação. Então, e quando você vê, por exemplo, o Fundeb, ele de 2000 a 2015... ele cresceu mais de 150%. Então a gente passou a alocar muito mais recursos na educação nos últimos 15 anos, né? Só que o resultado não vem. Então, acho que até a gente começar não só a cobrar processo, mas cobrar resultado é uma forma da gente ter uma garantia maior, né, do que aquilo que seja investido de fato chegue até os alunos e faça com que eles aprendam mais, né? Porque o que é impressionante, que é a capacidade do Estado de fazer as coisas mal feitas, né? Então, eu até estava brincando, assim, que um pouco... Acho que a Lesp, ela simboliza muito do que é o Estado, do meu ponto de vista, né? 90% do que produz não impacta a vida de ninguém, gasta 1,3 bilhões de reais por ano. Lá no nosso gabinete, assim, e não tem internet direito, não tem, sabe? É um negócio maluco, cara, esse lugar. E é um pouco de como é o Estado brasileiro. Esse é o desenho do Estado brasileiro, do meu ponto de vista. Não tem nem ar-condicionado direito, em algumas salas, tal, não tem internet direito, tal, mas gasta 1,2, 1,3 bilhões de reais por ano e produz 90% de coisas que não impactam a vida das pessoas. Então, mas vamos lá. Eu não sei, eu vou pegar umas aqui. Enquanto você lê as perguntas, eu posso fazer um comentário rápido Claro. aqui? Que é o seguinte, é importante que o Patrick falou, que esse recurso do ICMS que é repassado para os municípios, ele não tem que ser obrigatoriamente investido em educação. Isso é muito comum de quem está conhecendo o projeto, né? Na verdade, a educação é apenas o critério para a quantidade de repasse. Então, um município que performa melhor em educação vai receber mais. O que não performa tão bem recebe menos. E aí, inevitavelmente, vem a pergunta, mas esse sistema vai prejudicar aquele município que já é ruim, ele vai receber menos e vai acabar piorando. Então, essa pergunta ela é inevitável, né? E aí a gente tem que lembrar 3 pontos, né? O primeiro ponto é que a nossa fórmula de repasse valoriza muito a evolução. Então, um município que está num nível muito baixo, ele tem um potencial de evolução muito maior, em termos absolutos, do que um município que já está bem, lá com nota 7 ou 8. Em comparação com o que está na nota 4, por exemplo, né? O segundo ponto é o seguinte, esse modelo ele serve também para indicar quais são os municípios que precisam de uma atenção especial. E o projeto de lei não é uma panaceia. Ele é um elemento que, junto com outras políticas públicas, vão poder contribuir para a melhoria do ensino. Por exemplo, no Ceará, eles têm um processo em onde os 10 melhores municípios fornecem recursos humanos, né, para aqueles municípios que estão ali na lanterninha, né, os piores. Então, essa é uma forma de política pública que, junto com a lei, ajuda a melhorar. Então, a gente costuma dizer aqui, uma analogia, essa lei é como o motor de um carro. É um motor bom, mas se não tiver o carro, que são as políticas públicas, não anda. O motor sozinho não anda, né? E o carro também, sem o motor, não vai andar, né? E, por fim, a experiência do Ceará mostra
que os municípios que tinham a pior performance foram os que mais evoluíram depois de alguns anos da aplicação do sistema. Então, aí fica definitivamente refutada essa ideia de que o modelo prejudica os piores. Né? Obrigado. Só para fazer um ponto aqui, Daniel, que eu acho que é interessante também, porque às vezes a gente vai falando de educação, a gente fala como se fosse tudo muito óbvio, né, do projeto. Entender que o ICMS, ele se enquadra dentro de uma lógica de regime que na educação a gente chama de regime de colaboração. Então, é como que o Estado consegue criar parceria com os municípios para que todo mundo cresça junto. Então, o Ceará ele tem um ponto muito interessante, que aí é a grande inspiração, que para além do qual é o mecanismo que eles utilizam, é a ideia que tem por trás disso, que é, ao mesmo tempo que ela gera competição entre os municípios pelo recurso, ela gera colaboração entre os municípios, porque as piores escolas têm que ajudar, as melhores escolas têm que ajudar as piores escolas no ano seguinte. O Estado desenvolve um currículo único, que é uma coisa que a gente já fez aqui em São Paulo, a gente está começando a fazer do ensino médio agora, em parceria com os municípios. O Estado fornece formação para todos os professores do Estado, sejam eles das redes municipais ou redes estaduais, de graça. O Estado paga as avaliações para serem aplicadas nos municípios. Porque hoje a gente tem, como o Daniel trouxe, a gente tem uma realidade hoje que a gente não sabe como alguns municípios estão no Saresp. Porque eles não aplicam a prova, porque tem que pagar. Tem município que não tem dinheiro para pagar. Ou não é prioridade para o município pagar para aplicar uma prova nos seus estudantes. Então, entender que o ICMS ele é um incentivo, mas ele está colocado dentro de um regime de colaboração que é importante. Se vocês viajarem para o interior de São Paulo, e aí fugir dessa região próxima da cidade de São Paulo, vocês vão ver que muitos municípios não têm capacidade técnica para fazer uma boa formação de professores, eles não têm capacidade técnica para fazer um bom material didático, eles não têm capacidade técnica para equipar as escolas para os estudantes e pensar numa educação voltada para o século XXI, pensando em habilidades socioemocionais. E aí como que o Estado consegue ajudar e assim, a cenoura vai ser igual para todo mundo. Quem atingiu os melhores resultados é por mérito próprio. Todo mundo teve acesso aos mesmos insumos, à mesma formação de professores, ao mesmo material didático, foi aplicada a mesma prova para todo mundo, e a partir disso, o que diferencia cada prefeito, cada secretário de educação municipal para receber esse recurso. Não, bem legal. Aliás, teve uma pergunta que aborda justamente isso o que você acabou de falar, né? Vocês acham que faz sentido adotar mais um critério, que seja a escola melhor avaliada, precisar ajudar a escola pior avaliada? Então, isso é um pouco do... Eu não sei se na conta do ICMS, na conta do repasse do ICMS, né, do IQEM, isso deveria estar ali. Mas eu acho que o ponto é que é o que eu estava falando também no início, né? Os incentivos eles alinham, né, a ação dos agentes, mas se não tiver uma série de ferramentas auxiliares, né, o resultado vai ser subótimo, né, não vai ser tão bom quanto poderia ser. E esse é um tipo de colaboração que eu acho que é muito importante, inclusive o pessoal da Secretaria está pensando, né, em uma série de medidas para auxiliar também os municípios e com uma série de programas, né, dentro dos municípios também, as escolas melhores auxiliarem as piores e por aí vai. Tem um outro aqui que do Sandro. O IQEM é calculado em função dos indicadores do ano anterior. Se isso não pode gerar problemas em anos de eleição municipal, sobretudo quando o prefeito não concorre à reeleição, eu acho que isso, se a motivação for exclusivamente eleitoral, invariavelmente no segundo mandato os prefeitos vão ter menos incentivos, né? Isso é um pouco do que pode acontecer. Mas eles também, tendo menos incentivos no segundo mandato, talvez tenham menos chances de eleger os seus sucessores. Então isso também tem que estar na conta. O ponto é que, como o IQEM ele é calculado anualmente, então ele vai ser sempre atualizado, né? Então o cenário político ele vai acabar tendo uma influência, como sempre teve, né? Então, e para o prefeito que está no primeiro mandato, ele vai ter muito mais energia, provavelmente, para buscar um resultado melhor, porque ele vai ter mais dinheiro do ICMS. E para muitas vezes assim a gente não tem tão claro o quanto que esse dinheiro é um dinheiro importante para o prefeito. Porque você receber, por exemplo, o dinheiro do Fundeb é legal, mas é um dinheiro que você já está carimbado, você só pode gastar na educação. O dinheiro da saúde você só pode gastar na saúde. Então, muitas verbas, né, de um prefeito, né, que estão sob a responsabilidade da gestão de um prefeito, elas já vêm carimbadas. Então, ele, via de regra, tem muito pouca flexibilidade. Muito pouca flexibilidade. Então, esse é um dinheiro muito valioso para um prefeito.
esse dinheiro vale pra caramba para ele, porque pode alocar em qualquer coisa, pode reformar a praça, pode fazer coisas que tenham muito mais visibilidade, que passe a sensação de que ele está fazendo mais coisas. Então, enfim, é um dinheiro que vale pra caramba e que invariavelmente vai estar sujeito aos ciclos eleitorais, como tudo, né, na gestão dos municípios. Tá? Minha crítica ao projeto, essa pergunta do Arthur, é não considerar a relação entre o atual patamar de verba aluno e a nota de determinado município. Com isso, municípios com patamar alto de verba aluno, mas com uma nota baixa no Saresp, vão facilmente elevar sua nota e, consequentemente, receber mais repasse que os demais. Isso, portanto, tende a aumentar a desigualdade entre os municípios e a relação de verba aluno. Como podemos prevenir que isso ocorra? Bom, isso não aconteceu em outros casos, né? Não foi o que aconteceu, por exemplo, no Ceará. No Ceará, municípios que estavam na rabeira foram os que mais melhoraram ao redor dos anos. E essa correlação, né, do quanto que é investido por aluno e o resultado que é obtido não é tão linear assim. Eu acho que na maior parte das vezes não existe uma correlação também. Então, acho que até vale a pena depois ver se tem alguma publicação relacionada a isso. Mas é impressionante, né? Poxa, Ceará é o terceiro estado mais pobre do Brasil. E está aí, chegando em São Paulo, que é disparado o estado mais rico do Brasil. Então, a gente tem muito mais recursos e municípios, às vezes, com uma quantidade muito maior de recursos, de arrecadação municipal, não tem o desempenho que outros municípios bem mais pobres têm. Então, essa correlação acho que não é óbvia. Eu acho que é um ângulo interessante para se olhar, mas eu não sei o quanto que isso... o quanto que o cálculo atual, eu não acho que ele gera uma distorção assim significativa, mesmo quando a gente não considera essa relação verba-aluno. Não sei se você tem algum insight também, Patrick. Eu tendo a acreditar também que essa relação custo-aluno, até um certo ponto, ela vai ter uma correlação com a aprendizagem, o custo-aluno com a aprendizagem, mas a partir de certo ponto vai depender muito mais de qual estratégia que a rede tem. E aí pensar que resultado da educação não é só o jeito que o professor está ensinando na sala de aula. É como a secretaria organiza uma sala de aula, quantos alunos por sala de aula, você ter um número mais perto do ótimo de professores, você poder dar uma formação melhor para o professor, como você organiza o material. Tem toda uma questão de rede também que ela vai ter um impacto aí na aprendizagem. Eu também sou mais favorável a esse ponto de que... E até porque... Se o custo por aluno, pelo que eu entendi da pergunta, as redes que já gastam muito por aluno, elas teriam uma vantagem. Foi isso, né? Teria uma vantagem competitiva em relação a quem tem menos recursos por aluno, mas também tem nota baixa. Até hoje não aconteceu, nem em São Paulo também. Sim, as cidades que gastam mais por aluno não são as cidades com os melhores resultados. Então, não me leva a crer que por mudar o ICMS isso viria a acontecer. Boa. Pergunta aqui do Jonathan. Quais seriam as restrições para a utilização dos recursos? Além dos dados da Secretaria de Educação, vocês consultaram profissionais de educação que estão na linha de frente, nas escolas? Então, a restrição para a utilização dos recursos, elas não existem, né? É o que a gente falou, né? É um recurso que ele não é carimbado e que pode ser utilizado para qualquer coisa que o prefeito achar que é importante. Isso é uma parte, inclusive, bastante relevante do projeto, né? Porque, mais uma vez, os prefeitos têm pouquíssima margem de flexibilidade sobre como usar os recursos que eles têm à disposição, né? E se a gente consultou os que estão na linha de frente nas escolas, bom, aqui pelo menos eu tento fazer visitas praticamente semanais aí às escolas. Ultimamente tenho feito menos, confesso, mas a gente tem buscado estar sempre ligado com o que está acontecendo na ponta, entender os problemas, entender qual que é a realidade da sala de aula. Mas tem um aspecto também que eu acho que a gente nunca vai encontrar a verdade só olhando no micro, nem só olhando no macro. A gente tem que ter uma visão que combine os dois, uma visão de sistema, né? Então, quando a gente olha como sistema, a gente consegue entender a realidade do todo e a realidade da ponta. E como que as diferentes engrenagens se relacionam. Então, só tendo uma visão assim, eu acho que dá para a gente falar assim, poxa, se distanciar e falar, poxa, o que a gente está buscando fazer aqui vai trazer tal resultado ou não vai trazer resultado. Né? Então, isso é uma das coisas que, aliás, eu vejo muito na educação, que muita gente fala, inclusive semanalmente, né? Eu estou aqui na comissão de educação, Daniel, você não sabe nada, você tem que ir lá na sala de aula conhecer, tal. E isso é uma falácia, né?
porque é importante conhecer a ponta, mas sem saber os grandes números, sem saber a situação geral das coisas, né, você não vai ter uma visão sobre aquilo que deveria ser priorizado, sobre como de fato resolver os problemas. E educação é um negócio muito difícil, porque diferente de uma máquina, né, que tem uma engrenagem, o movimento de uma impacta no movimento da outra e é muito claro. Na educação é um sistema mega aberto, então são várias engrenagens, são muitas coisas que interferem em outras, então é um sistema muito mais complexo. Muito mais complexo. Por isso que é tão importante você ter a visão do todo. E várias das coisas que a gente busca fazer aqui também, e na verdade assim, um dos principais pontos desse projeto é olhar sob o ponto de vista de incentivos. Então, como que a gente vai mudar os incentivos daquelas pessoas que são responsáveis por entregar a educação nos municípios para que elas façam um trabalho cada vez melhor. Então, isso é um dos principais pontos. Se a gente conseguir alinhar os incentivos do prefeito e do secretário de Educação do município aos interesses dos alunos, a gente ganhou. E é por aí que a gente está caminhando. Uma pergunta aqui do Marcos. Futuramente, pretendem implantar novas formas de avaliação, como o Saresp, por exemplo? Bom, tem aquela parte que ficou fora do cálculo, que é de taxa de cobertura de creches, que eu acho que em algum momento teria que ser atualizada para algo melhor que ainda não existe. Sobre o Saresp, não sei se quiser comentar alguma coisa, os avanços, por aí vai, acho que é legal. Existe na educação toda essa discussão, eu vou começar lá da educação infantil, né, de como que a gente avalia a educação infantil. É realmente um desafio, a gente não tem, no mundo não tem um sistema que a gente fala assim, esse aqui está muito bom, dá para a gente copiar isso. É realmente um desafio como se avalia se um bebê está se desenvolvendo bem ou não está se desenvolvendo bem. Tem alguns jeitos, mas as coisas são muito mais subjetivas do que objetivas. O que a gente tem de ideia são colocar dentro da rede de São Paulo um método de avaliação que seja tanto do processo quanto do resultado lá no final. A gente não pode deixar para olhar para a criança no final do ano e falar assim, nossa, que pena, ele não aprendeu o que ele tinha que ter aprendido em português, em geografia, em matemática. A gente tem que estar olhando eles em períodos mais curtos de tempo para a gente fazer replanejamento, entender dentro daquela sala de aula qual é a estratégia, dentro daquela escola qual é a estratégia, dentro daquele município qual é a estratégia. Então a gente tem a ideia de trazer um regramento mais claro para essas avaliações ao longo do ano, alinhar mais essas avaliações ao currículo também. A gente tem um descasamento aí entre o que é avaliado e o que é ensinado, que às vezes dá um resultado para a rede que não é de fato o resultado daquela rede. Isso é muito ruim, porque diagnóstico ruim gera estratégia ruim. Então, eu tinha um professor na faculdade que falava assim, entrou lixo, vai sair lixo. Então, a gente tem que estar olhando bem para esse tipo de coisa também. E aí, mas focar no Saresp. Ter o Saresp como a nossa bússola para a educação paulista. Todo mundo fazendo o Saresp, seja aluno municipal, seja aluno estadual, e a gente está traçando estratégia em cima do Saresp. Mas, para isso, precisa calibrar ele bem com o currículo, que é um trabalho que a gente já está fazendo aqui. A gente espera que no ano que vem a gente já consiga fazer para a totalidade dos municípios. E quem sabe um dia a gente consiga, inclusive, ter avaliações com uma recorrência menor ainda, né? Se um dia a gente conseguir fazer avaliações, sei lá, quinzenais, né, para ver se ou quizzes ou coisas assim até mais simples, mas para captar o quanto que os alunos estão de fato aprendendo, isso vai ser incrível, porque aí a gente consegue tratar em cima da situação de aprendizagem dos alunos de maneira mais rápida, né? Então, no mundo ideal, sei lá, você avalia no final da semana quanto que os alunos aprenderam. Na semana seguinte, os professores já são formados com base naquele conteúdo que ele não conseguiu ensinar, e eles já têm uma chance de recuperar um pouco daquele conteúdo que ele não conseguiu ensinar bem, fazendo um reforço para os alunos. Então, esse é meio que o mundo ideal, que a gente estava bem longe. Hoje, a gente só tem, a nível nacional, o IDEB, que é calculado a cada 2 anos, que é a prova, né, o SAEB, a prova do SAEB é realizada a cada 2 anos, e o resultado da prova só sai 1 ano depois que a prova é realizada. O que é outro negócio maluco que eu não consigo entender. Mas é assim que funciona. Então, quando você vê, né, se melhorou ou piorou, o aluno já passou e não aprendeu, né? Então, é mais um ali que você perdeu. E é impressionante o quanto que a gente perde, né? A Naira falou um pouquinho de alguns dados de educação e é dramático. É dramático. E na semana passada eu estava visitando uma escola e eu via assim, os alunos assim, no refeitório, enfim, nas áreas sociais ali da escola, e você vê, poxa, quantos desses aqui vão conseguir chegar na faculdade, sabe? Quantos desses aqui vão conseguir... E é duro, porque você sabe que são pouquíssimos, talvez, muito provavelmente, inclusive, nenhum deles consiga. E essa é a realidade que a gente tem que mudar, né? Então, Só um ponto da última pergunta que te fizeram lá, se foi ouvir a ponta, né? Que é uma coisa que me perguntam muito também. Acho que é importante entender que o ICMS ele é um incentivo para o prefeito, não para o professor. Então, assim, seria estranho que a gente fosse fazer um programa de formação de professores e perguntasse para o prefeito o que ele acha.
Ao mesmo tempo que me parece que seria estranho a gente fazer um programa de incentivo para prefeito e perguntar para essa escola o que ela acha. Porque, no fundo, vai ser um incentivo para o prefeito receber esse dinheiro e ele vai ter que bolar as estratégias dele no município dele que ele acha que são importantes, que vão dar o resultado. Então, como que eu organizo melhor as minhas salas de aula, como que eu garanto que os melhores professores estão nas piores escolas, como que eu faço um plano de carreira para o professor que valorize ele pelos resultados que ele tem. E aí entender só qual é o público de cada coisa, né? Esse do ICMS, eu acho que é legal que a ponta saiba do que está acontecendo, isso a gente sempre tenta fazer também, mas entendo que é muito importante que isso esteja alinhado com os prefeitos mais do que com as escolas. Não, eu concordo. E eu acho que é uma combinação dos dois, né? O que eu estava falando antes. Talvez o que mais falte na educação hoje não é nem ouvir a ponta, é entender os grandes números. É estudar os grandes números e ter eles na ponta da língua, entender a aprendizagem. Porque é impressionante, as pessoas que supostamente defendem a educação aqui na Assembleia nunca falam de número nenhum. Inclusive, até uma pessoa... outro dia no plenário veio e falou: e tem aquele menino que vem aqui, fica falando números, aqui não é lugar de números. E essa é a situação que a gente acaba tendo daí, né? Outra vez também por um projeto da Marina Elou, que é uma deputada aqui da rede, super amiga nossa, tal. Ela estava falando uma série de estatísticas, tal, e veio um outro deputado e fala assim: você só fica falando de estatísticas, tem que falar dos casos reais. Tem que falar dos casos reais. Aí depois ela explicou, não, olha, estatísticas são um monte de casos reais empilhadinhos, tal. Então, e esse é um pouco da situação, né? Se a gente olhasse mais os números e visse o quão dramático é a situação do Estado, é impressionante. Boa. A pergunta aqui do Mário: como que a avaliação da sociedade às atividades de extensão, por exemplo, horta comunitária, teatro, etc., dos alunos serão computados e agregados aos critérios de repasse? Bom, eles não são considerados hoje, Mário, por uma razão muito simples, porque a gente tem que, enquanto a gente não tem uma escola que é o estado da arte, a gente tem que focar no básico. E o básico é aprender português e matemática e ser aprovado e não abandonar a escola. E é mais ou menos não só o básico, mas são as características que os alunos deveriam ter mínimas para se preparar para um mundo moderno. E se eles não sabem ler e escrever, se eles não sabem fazer conta, eles não conseguem viver no mundo. Então é muito importante que a gente priorize e comece por essas áreas. E também tem o segundo fator, que é o que o mundo resolveu medir, né? Então, o mundo inteiro mede o PISA, né, que é a Avaliação Internacional de Aprendizagem, tal. Ele mede a aprendizagem na língua materna, né, do país, língua oficial do país, e matemática e ciências, né? Talvez o que a gente poderia fazer é até expandir para ciências, para medir isso também, de repente no Saresp, em algum momento, né? O que seria um ótimo passo. Provavelmente vocês já estão discutindo isso, provavelmente já tem até data para quando isso vai acontecer. Não sei se eu estou certo. Não, assim, o secretário, quando ele foi ministro, ele colocou ciências dentro do SAEB, né, que é a avaliação nacional, que aí compõe o índice do IDEB, e a ideia aqui é que a gente consiga evoluir com o Saresp também. É só entender que horta comunitária, tudo isso que acontece na escola, contribui para o desenvolvimento de uma série de habilidades, que no final do dia vão resultar também nas notas de português e matemática. Elas geram engajamento da criança na escola, geram desenvolvimento de habilidades socioemocionais que contribuem para a aprendizagem cognitiva. Então, entender que, por mais que isso não esteja explícito na prova que ele vai fazer do Saresp, isso está computado dentro da prova. Porque o quanto ele vai aprender de português e matemática não tem a ver só com o que o professor de português e matemática falou dentro da sala de aula. Boa. Uma pergunta aqui que é muito pertinente, eu estava esperando ela chegar, eu já sabia até de quem ela viria, do Henrique. O que acontece com o PL se for aprovada a reforma tributária e que vai substituir, né, um IVA que venha substituir o ICMS? Existe um plano B no caso do ICMS desaparecer? Então, isso é um ponto muito relevante. Só que, e aí eu acho que vale uma contextualização de como está avançando as discussões da reforma tributária. Reforma tributária, diferente da reforma da Previdência, a reforma da Previdência é uma reforma simples. É uma reforma que só é complexa em termos políticos porque ela mexe numa série de recursos e mexe numa série de privilégios, né? Mas já são coisas já água passada. Passou, ainda bem, daqui a 10 anos a gente faz outra. Mas a reforma tributária é 1000 vezes tecnicamente mais complexa. Muito mais complexa. Porque, primeiro, que ela vai exigir no mínimo uns 10 anos de transição.
no mínimo, na largada. Se não, assim, as estruturas, né, tributárias no Brasil e as especificidades do Estado e como você vai colocar isso numa regra de transição, cara, isso é um negócio absurdo. Isso é o capítulo 1. O capítulo 2 é como que a gente vai distribuir os recursos. Que aí não tem o que fazer. A reforma tributária ela envolve pacto federativo. Não tem como separar. Hoje, na lei que está sendo discutida, tal, vai criar um comitê, e esse comitê, que ninguém sabe quem vai ser parte desse comitê, vai decidir como que vai ser distribuído os impostos para os municípios. Isso é um negócio maluco. Até a gente conseguir chegar numa visão coesa, eu acho que tem muita água para rolar, muita água. Não, eu quero que a reforma tributária aconteça, né? Mas eu também, assim, a gente tem que ser realista, assim, é muito difícil. Tão logo assim a gente vê isso daqui sendo aprovado. Se eu tiver errado, que bom, né? Mas eu acho que, poxa, imagina, você vai definir o quanto que vai ser repassado para os estados, quanto que vai ser repassado para os municípios e por aí vai. Isso é uma complexidade absurda, interesses. Se aqui a gente teve que fazer uma transição de 5 anos, né, para minimizar os impactos políticos, que é de uma parcela do ICMS que é repassado para os municípios, e imagine todos os recursos dos estados e todos os recursos dos municípios. Isso é um negócio maluco. Vai ser muito difícil a gente conseguir, em tão breve, desatar esse nó. Extremamente complexo. Dito isso, eu acho que tem algo que é muito importante aqui, que até uma coisa que eu tenho comprometimento assim, de buscar e brigar, quando a gente vê que a reforma tributária de fato vai acontecer e tudo mais, aí eu vou lá colar no Alexis lá e ficar, Alexis, não esquece disso, que é começar a repassar impostos para os municípios e para o estado com base em resultado. A gente tem que começar a colocar esse critério de desempenho. Não, assim, até como forma de gerar incentivos não só em educação, não só no estado de São Paulo, Ceará e por aí vai, mas em todos os estados, municípios e em todas as áreas que a gente conseguir. Aí sim a gente vai começar a olhar indicadores fim de saúde, indicadores fim de segurança, indicadores fim de educação, de outras áreas com mais seriedade e com consequências, né? Porque muitas vezes o que falta é consequência. Se você é um mau gestor, não tem consequência. Se você é um bom gestor, também não tem consequência. Então, isso é um ponto que eu quero brigar bastante para que a gente consiga implementar cada vez mais, na verdade, não deixar de fora, na reforma tributária, uma parte, pelo menos, dos impostos atreladas a resultado. Isso eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes. Aqui, por fim, um comentário da Suzana, que diz que existem métodos científicos validados e utilizados em neuropediatria para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança de 0 a 6 anos. Existe, isso é real mesmo. Alguns locais já começaram a fazer essas avaliações, porque o que acontece é que para você fazer a avaliação de creche, muita gente tem resistência de avaliar as crianças. Eu acho isso uma besteira. Existem, e que a Suzana acabou de falar aqui, já existem métodos que estão disponíveis, né, para as crianças serem avaliadas, mas também avaliar os professores, avaliar os processos das creches e avaliar as estruturas maiores. Então, eu acho que esse é um ótimo ponto. Suzana, obrigado pelo seu comentário. As perguntas acabaram aqui, eu não sei se tem alguma final, mais algum papelzinho. Enfim, então eu queria agradecer de novo todos vocês que vieram, que se interessaram por esse projeto. Mais uma vez, é um projeto que é super importante, a gente resolveu priorizar por um motivo muito nobre, porque ele tem chances, e pelo menos as evidências já mostram que ele possui um poder real de impactar na educação e uma escala bastante impressionante, influenciando um repasse de aproximadamente 7 bilhões de reais. Isso num ano em que o ICMS é o equivalente ao ICMS de 2009. Né? Conforme a economia recupera, o ICMS naturalmente vai aumentar e essa quantidade de recursos repassados para os municípios com base em desempenho e educação também aumentam. Então, a gente está super feliz. É um projeto que tem um poder enorme de impacto. Se tem gente ainda que avalia o desempenho de um deputado estadual com base em emenda parlamentar, né? São só nesse projeto 1.400 anos de emenda parlamentar, então isso é bem relevante, né? E que mostra que para a gente resolver os problemas, a gente tem que olhar de forma sistemática, de forma
enfim, muito mais ampla do que só olhar a situação pontual do que acontece num município ou em outro. Porque, como eu sempre falo, né, a maior parte dos problemas dos municípios são muito parecidos. Os municípios têm estruturas de gestão quase iguais, cada um tem uma especificidade ou outra, mas geralmente, por exemplo, na educação, o mesmo problema de Santos é o mesmo problema de Presidente Prudente, que é o mesmo problema de Jundiaí, que é o mesmo problema de São Paulo, que é o mesmo problema de Campinas e por aí vai, e dos 645 municípios de São Paulo. Porque a gente tem uma estrutura de gestão muito parecida, a gente tem desafios parecidos e se a gente começa a buscar resolver os problemas de forma sistemática, a gente de fato faz o nosso mandato valer a pena. Se a gente aprova essa lei, para mim eu já fico assim até um pouco aliviado, assim, pelo menos pelo primeiro ano de trabalho, já deu para fazer uma entrega significativa, porque, poxa, é uma escala super grande e mostra que dá para resolver problema, buscar resolver problema na causa raiz e não só olhar para o particular. Porque é impressionante, né? Isso eu vejo, a gente vê todos os dias, a gente fica sabendo, deputado tal tem o dobro de emenda parlamentar do que os outros do partido dele, porque ele já fechou apoio com o governo e tal. Então você se vende na sua capacidade de fiscalizar o governo, que é uma responsabilidade super importante do poder legislativo. Você abre mão de votar de acordo com aquilo que você acredita nas ideias, nos valores, para ter um pouco a mais de emenda parlamentar. Sendo que se você pensa de forma sistemática, você pode ir muito mais longe. Então, enfim, a gente está super feliz. Queria agradecer mais uma vez a presença do Patrick, que veio aqui. A gente tem trabalhado muito em conjunto e, enfim, eu tenho uma admiração enorme pelo que o pessoal da Secretaria de Educação está fazendo. Eu estou acompanhando de perto, estou fiscalizando, é um negócio importante. Se tivessem dando bola fora, eu ia estar cobrando, ia tomar bronca aqui. Mas estão indo super bem, estão fazendo um trabalho incrível. Também agradecer a presença mais uma vez do Ronaldo e da Eneida, da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Enfim, muito obrigado pela parceria também, que é super importante, uma vez que eles estão olhando no dia a dia das prefeituras, a relação dos prefeitos. Esse projeto tem um potencial de impactar muito a vida dos prefeitos, então é super legal ter vocês aqui com a gente também. Se Diogo, você queria... Parece que a aceitação é muito grande desse seu projeto. Qual será que é o maior empecilho que você imagina encontrar para que a gente possa ajudar cada um de nós a trabalhar de uma maneira para tentar contornar isso? Não, acho que a pergunta do... surgiu até mesmo. Quando o PL vai para votação, a gente ainda não sabe muito bem, né? Porque aqui é um negócio um pouco preciso. Mas a minha estimativa aí é que daqui a um mês e meio, a gente consiga levar para votação. Isso é mais ou menos o que eu acho que vai acontecer. Sobre os entraves, né, as dificuldades, hoje a maior parte dos partidos já declararam apoio ao projeto. Então isso é bastante importante para fazer com que o projeto, inclusive, vá a plenário, porque dificilmente alguma coisa vai a plenário sem ter tantos apoios. Então é um pouco da realidade da Assembleia. E como foi um projeto construído, né, é o que eu disse, né, se fosse sair só da minha cabeça, ia ser um projeto diferente. Eu acho que ele está diferente e está melhor, porque ele está muito mais alinhado com aquilo que o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com o pessoal da Secretaria de Educação também contribuíram, o pessoal do Banco Mundial também com outras experiências de outros estados, de outros lugares ao redor do mundo. Então, eu acho que hoje as resistências são menores justamente porque a gente fez uma construção, a gente aproveitou o recesso, que é incrível, né? Aqui na Assembleia a gente fez 3 meses de mandato para ter um mês de recesso logo em seguida. Mas, enfim, piadas à parte, a gente aproveitou bem esse mês de recesso para fazer essa construção e buscar feedback também de pessoas de outros institutos e fundações ligados à educação, enfim. Então, a gente teve, no final de contas, um feedback muito positivo de várias pessoas, pontos que a gente buscou melhorar, ajustar. O ponto da transição foi um dos mais importantes. Se não tivesse a transição, acho que a resistência ia ser muito maior. Então, é aí que eu acho também é razoável ter essa transição. Mas, enfim, eu hoje ainda não vejo grandes resistências a fazer com que ele aconteça. Se surgir, eu aviso vocês, tá bom? Valeu, obrigado, pessoal. Valeu.
todos os meses. A gente tem buscado fazer palestras de diversos assuntos e também a gente prevê mais uma audiência pública sobre esse tema, também trazendo algumas pessoas de alguns institutos, fundações ligadas à educação. A gente logo mais vai mandar o convite para vocês, então vocês vão ficar sabendo também. Beleza? Valeu, obrigado. Valeu, Patrícia.